Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta sexta semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, tem situações na vida da gente que a gente deve ser preparado para elas. Por exemplo, antes da pessoa se tornar um médico, ela tem que estudar bastante. Antes da pessoa se tornar um advogado, ela também tem que estudar bastante. Por mais simples que seja a profissão que a pessoa venha a desempenhar, ela tem que se preparar, ela teve que aprender, alguém teve que ensiná-la ou ela teve que se dedicar ao máximo para poder prestar muita atenção e aprender aquele ofício. Assim também é com os padres, com os religiosos, enfim, com todas as pessoas que se debruçam em desempenhar alguma atividade na sociedade. Jesus, ele começava a preparar os discípulos. Para quê? Para darem continuidade à missão dele. Seria um trabalho árduo, seria um trabalho difícil, eu diria até penoso, porque eles iriam começar da base, do zero, do nada. Era necessário a vinda do Espírito Santo. Era necessário que o Espírito Santo viesse e transformasse o medo deles em coragem, em valorosos guerreiros, arautos, por assim dizer, do Evangelho, da missão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos aqui falando de um medo apenas de soldados, do exército romano, de quem quer que seja, não. Eles estavam com medo até mesmo da própria missão. E isso acontece com a gente. Nós também, quando vamos assumir um cargo, uma missão, uma função em nossas paróquias, a gente fica com medo, a gente fica receoso, será que vai dar certo? Não é medo das pessoas apenas, mas é medo de como desempenhar esse papel, essa missão. E Jesus começa a preparar os discípulos não com a propaganda enganosa. Jesus já fala logo a verdade. Jesus é muito franco e sincero. Olha, vão expulsar vocês das sinagogas, vão até matar julgando estarem defendendo a Deus, nosso Senhor, defendendo o culto a Deus. E isso não é novidade nenhuma, porque até hoje a gente vê isso. Quantas pessoas minimizam, menosprezam, discriminam as outras, julgando estar defendendo a fé, a moral religiosa cristã, julgando estar prestando um favor a Deus, abolindo, exterminando tais pessoas da sociedade para que não venham a disseminar essa ideologia na mente das outras. Quantas pessoas nós temos que irritam, que incomodam pelo fato de darem um testemunho eloquente do verdadeiro amor a Deus. Quantos padres, bispos, religiosos, leigos também não tiveram suas vidas ceifadas por conta disso, por defenderem valores
que, de certa forma, protegiam, defendiam, amparavam os menos favorecidos. Por isso é necessário o Espírito Santo, o defensor. Por isso é necessário aquele que vem da parte do Pai. Não para nos fazer ter coragem de enfrentar essas pessoas, não. Mas para a gente não vacilar diante das dificuldades que a vida nos interpõe. Para a gente não vacilar diante de situações que, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, a gente corre o risco de cair. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pedir ao Espírito Santo que venha em nosso socorro não é simplesmente para nos dar coragem frente aos algozes de Cristo, frente aos algozes da palavra de Deus. Não. Mas é para nos dar coragem frente a nós mesmos, para a gente não desanimar, não baixarmos a cabeça. Enfrentar os outros, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente pode fazer diante da realidade da evangelização. Mas enfrentar os nossos medos, os nossos complexos, enfrentar os nossos orgulhos, esse, eu diria, é mais perigoso do que muitos imaginam. Repito, quantas pessoas a gente encontra que se perdeu diante do poder, do dinheiro, do materialismo. E tudo isso em nome, às vezes, da evangelização. Tudo isso em nome do anúncio da palavra de Deus. É muito perigoso a gente não ter a graça do Espírito Santo para a gente enfrentar a nós mesmos na missão sublime de testemunhar Jesus Cristo. Por isso, hoje, mais do que nunca, diante da realidade econômica, diante da realidade consumista, diante da realidade ao qual toda a humanidade passa, o Espírito Santo se faz mais necessário do que nunca. Boa semana para todos!